Fora da Copa, conheça alguns dos atletas que poderão perder a Copa do Mundo e outros que já estão de fora, devido a lesões, antes do Mundial do Catar de 2022. Por isso eu já peço que ajude com o meu trabalho, deixando o seu like e conto com a sua inscrição no canal CDF, para você não perder nenhuma novidade sobre as curiosidades do futebol. E vale lembrar que o Mundial se inicia em 20 de novembro. E vamos a alguns nomes importantes que estão fora do Mundial, como Guilherme Arana e Pogba, além de Dybala, que é dúvida para o Mundial. Vamos iniciar a nossa lista de desfalques com as dúvidas para o Mundial, e um deles é Lucas Paquetá, jogador da seleção brasileira. Jogador que estava no campeonato francês e se transferiu nessa última temporada para a Premier League, se lesionou em uma partida contra o Southampton pelo campeonato inglês. Paquetá levou uma pancada na região da clavícula durante o jogo do West Ham. E o técnico do time, David Moyes, disse à Amazon Prime que não sabia quanto tempo o atleta ficaria de fora de ação. Porém, segundo o grupo GE apurou, o atleta ficaria de fora por 2 semanas e não preocupa para o Mundial. Mas um jogador da amarelinha que tinha preocupado é o atacante do Tottenham, Richarlison. Ele que havia se machucado em uma partida do campeonato inglês contra o Everton por conta de uma lesão na panturrilha, que a princípio preocupou demais a comissão técnica da seleção brasileira, podendo perder um de seus principais atacantes para o Mundial. Porém, o atacante realizou alguns exames e foi diagnosticado com uma lesão de 2º grau na panturrilha. Com isso, o atleta deve ficar fora de ação por um período de 2 a 3 semanas e irá disputar o Mundial da Copa do Mundo, segundo apurou o jornal Lance. Mas um jogador que é dúvida para a Copa do Mundo é o meio atacante Dybala, ele que pertence à Roma e fez exames médicos, e foram confirmados uma lesão no músculo reto femoral esquerdo de Paulo Dybala, principal contratação da Roma para a temporada. O jogador já iniciou o tratamento e deve ser reavaliado dentro de 1 ou 2 semanas. O departamento médico de Aloroso estima que a recuperação levará pelo menos 4 semanas, o que coloca em risco a participação do meio-atacante argentino na Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro. Vale destacar que, se as condições de Dybala evoluírem, ele ainda pode estar disponível para as últimas partidas da Roma antes do Mundial, até porque a Série A italiana será paralisada em 13 de novembro. E para você, caso o Dybala não possa ir para a seleção argentina à Copa do Mundo, quem seria o melhor substituto para o atleta? Deixe nos comentários. Mas um jogador que é dúvida para o Mundial é o meio-campista Koke, do Atlético de Madrid e da seleção espanhola. E o capitão do time de Simeone sofreu uma lesão na coxa há 1 mês da Copa do Mundo, e de acordo com a imprensa espanhola, o jogador de 30 anos ficará afastado dos gramados até o Mundial, embora possa se recuperar a tempo de integrar o elenco comandado pelo técnico Luiz Henrique. Mas um atleta que preocupou e muito antes do Mundial é o atacante do Borussia Dortmund, Marco Reus. Ele que teve uma lesão do ligamento lateral do tornozelo e ficará afastado por 3 semanas. Vale lembrar que o atacante Marco Reus deixou o campo chorando após sentir uma lesão no tornozelo na partida diante do Schalke 04. A situação preocupou por conta da Copa do Mundo, que acontece em novembro, mas o jogador passou por exames e nenhuma lesão grave foi diagnosticada. E segundo o próprio clube informou, o meio-atacante sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo. Com isso, ele deve ficar longe dos gramados por cerca de 3 semanas e não preocupa para o Mundial, já que o atleta perdeu outras Copas do Mundo por conta de lesões. Vamos falar agora de um atleta que estava praticamente fora do Mundial. E tem boa notícia para a seleção francesa, porque há pouco mais de 1 mês para a Copa do Mundo, Paul Pogba voltou aos treinamentos na Juventus. Vale lembrar que o meia estava de fora por lesão no joelho desde a pré-temporada em julho e agora deu um bom passo para o retorno aos gramados com a equipe. Pogba sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho em um amistoso de pré-temporada com a própria Juventus, O meia assinou com um clube italiano na última janela de transferências, mas ainda não atuou oficialmente pela equipe desde que retornou à Itália. Agora vamos falar de um atleta que está praticamente fora do Mundial, e é o uruguaio Ronald Araújo. Ele que será desfalque para o Barcelona pelas próximas 6 ou 7 semanas. Segundo as informações do jornal AS da Espanha, o defensor sofreu uma lesão muscular na partida contra o Irã, em amistoso da seleção uruguaia. O Barcelona, inclusive, estaria ponderando a possibilidade de Araújo ter de passar por uma cirurgia para corrigir a lesão. De qualquer forma, o tempo de recuperação provavelmente lhe deixará de fora da temporada e assim, consequentemente, tirando o atleta do Mundial do Catar de 2022.
E agora vamos falar de uma baixa super importante para o Chelsea e para a seleção francesa, porque o Chelsea comunicou na última terça-feira do dia 18, por meio do seu site oficial, que o volante N'Golo Kanté sofreu uma lesão na parte posterior da coxa. Ele passou por cirurgia e, de acordo com o clube inglês, ficará de fora dos gramados por pelo menos 4 meses. Com isso, o craque francês perderá a Copa do Mundo do Catar, que começará em novembro, e também ficará fora de boa parte da UEFA Champions League, caso os Blues consigam a classificação para as oitavas de final. O próximo desfalque da nossa lista é Calvin Phillips. Ele está fora da seleção da Inglaterra e pode ser dúvida para a Copa do Mundo, com uma lesão no ombro que pode precisar de cirurgia. Phillips, que foi convocado para a lista de 28 jogadores de Gareth Southgate para as 2 partidas de setembro, porém o atleta jogou apenas 13 minutos de futebol e o início de sua carreira no City com muitas lesões. Agora o atleta corre contra o tempo para se recuperar da lesão e confirmar sua participação no Mundial do Catar de 2022. Mais um desfalque da seleção inglesa é o lateral direito Kyle Walker. Ele, que é titular absoluto do Manchester City e da seleção, passou por cirurgia depois de sofrer uma lesão na virilha na perna esquerda. Agora o atleta terá que ter uma plena recuperação se quiser jogar a Copa do Mundo do Catar de 2022. A nível de curiosidade e informação, Kyle Walker passou por uma cirurgia bem sucedida após sofrer a lesão durante o derby de Manchester. E vale lembrar que o Walker não é o único lateral que poderá ficar fora da Copa do Mundo, até porque a Inglaterra perdeu mais um lateral e esse está definitivamente fora da Copa, e já já eu trarei o nome para você. Com apenas uma partida pela Roma, o Hinaldo sofreu uma lesão na tíbia da perna direita nos treinos. Vale destacar que a Roma não divulgou muitas informações sobre a situação da lesão do jogador, mas soltou uma mensagem de Mourinho, o treinador da equipe, em apoio ao Hinaldo. O futebol às vezes pode ser um AM 3 pontinhos. Em apenas 2 semanas, Gini se tornou um de nós. Por causa de suas qualidades humanas, as futebolísticas nós já conhecíamos. Tristemente, em um acidente infeliz, ele sofreu uma lesão grave, que vai deixá-lo afastado por um longo tempo. Vamos todos estar junto por ele, escreveu Mourinho nas redes sociais com uma foto segurando a camisa escrita Força Gini. Vamos falar de Dani Olmo, jogador da seleção espanhola, que joga no RB Leipzig da Alemanha, e o atleta sofreu um problema no ligamento do joelho na partida de sua equipe do RB Leipzig contra o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. O atacante deixou o campo aos 11 minutos, dando lugar a Forsberg, e todos os alarmes dispararam. Olmo é figurinha carimbada das convocações da Roja. Ainda não há muitas informações sobre o caso de Dani Olmo, porém Jesse Marsch, técnico do RB Leipzig, falou as seguintes palavras: acho que não estará disponível para a seleção, será ainda mais difícil para Dani, ele provavelmente vai ficar para a reabilitação, veremos como é em 2 ou 3 semanas. Mais um jogador que parecia figurinha carimbada na Copa do Mundo é o zagueiro do Benfica, Lucas Veríssimo. Vale destacar que o atleta já sofreu uma lesão há um longo tempo e está em recuperação desde então. Vale destacar que o atleta vinha se recuperando de lesão no joelho direito e, segundo o jornal A Bola, a tendência é que ele fique de fora da maior parte das atividades da pré-temporada do Benfica no verão europeu, porém o zagueiro ainda sonha em participar da Copa do Mundo no fim do ano. E para quem não se recorda da lesão do defensor, foi uma lesão grave no joelho direito, ruptura do ligamento cruzado anterior. Vale destacar que o Tite já comentou em entrevista coletiva em amistosos sobre Lucas Veríssimo, como um dos jogadores que ainda tem chances de serem convocados para o Mundial. Mais um grande desfalque na Copa do Mundo é o zagueiro luso-brasileiro Pepe. Ele, que é zagueiro titular do Porto e da seleção portuguesa, corre sério risco de ficar de fora do Mundial. O atleta de 39 anos, em setembro, o defensor foi cortado da seleção portuguesa por não apresentar as condições físicas ideais. E ainda, o atleta durante o treinamento sofreu um entorse no joelho esquerdo, com uma lesão do ligamento colateral interno. E agora o atleta de 39 anos corre contra o tempo para tentar se recuperar e disputar o seu último Mundial ao lado de Cristiano Ronaldo. E vamos falar de mais um atleta português. Esse é o atacante Pedro Neto, que joga no Wolverhampton da Inglaterra. Esse literalmente está fora da Copa, até porque o atleta se machucou diante do West Ham na Premier League e terá que ser operado. E vale lembrar que o anúncio foi feito pelo próprio clube inglês. Segundo o comunicado, Pedro
Pedro Neto sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo e terá que ser operado. O atleta já havia se recuperado de uma grave lesão em janeiro, depois de ter ficado 9 meses longe dos gramados. E já deixe nos comentários a sua opinião em relação a essa quantidade de lesões. Você acha que é infelicidade, azar ou tem algo mais? Comenta aí. Mais um jogador que ficará fora do Mundial do Catar de 2022 é o atacante mexicano Raúl Jiménez. Ele, que pertence ao Wolverhampton da Inglaterra, sofreu uma grave lesão na cabeça na temporada de 2021 e disse nas suas seguintes palavras: "Foi um milagre eu ter sobrevivido." E após retornar ao futebol depois de 8 meses parado, o atleta mais uma vez se contundiu, só que dessa vez rompeu os ligamentos do tornozelo e terá que passar novamente por cirurgia, e com isso ficará fora do Mundial do Catar em 2022. Que infelicidade, hein? Muitos atletas realmente não têm muita sorte quando se trata de lesões. Podemos usar o exemplo do próprio Marco Reus, que se machuca bastante. Mais um atleta que está fora do Mundial é o Tecatito, ou simplesmente Jesus Corona. O atleta mexicano sofreu uma grave lesão. Vale destacar que o jogador tem 29 anos e ele quebrou a fíbula esquerda e rompeu os ligamentos do tornozelo em treino do Sevilha. O jogador, infelizmente, terá retorno confirmado apenas no início de 2023. E vamos ao anúncio oficial do jogador. Sevilha, o clube no qual o jogador está desde o começo do ano após brilhar pelo Porto. O lance ocorreu de maneira isolada. Tecatito quebrou a fíbula esquerda e rompeu os ligamentos do tornozelo e ficará de fora por cerca de 4 a 5 meses. Desejamos-lhes uma rápida recuperação. Mais um jogador que ficará fora do Mundial é o atleta Miles Robinson. Vale destacar que ele é o principal zagueiro do Atlanta United e da seleção dos Estados Unidos. O Atlanta United anunciou que Robinson terá que passar por cirurgia no tendão de Aquiles, da lesão que sofreu durante a vitória do seu time contra o Chicago Fire. Vale destacar que a lesão de Miles ocorreu ainda durante o primeiro tempo, no jogo pela 10ª semana da MLS. Aos 14 minutos, o jogador caiu no gramado e necessitou de atendimento. Durante a abordagem médica, era notória a frustração do atleta e batia no gramado enquanto apontava para a perna esquerda. Mais um jogador que ficará de fora do Mundial é o atacante do Genk da Bélgica, Tariq Tissoumali. Ele, que joga na seleção do Marrocos, rompeu o ligamento cruzado do joelho e fica no mínimo 6 meses fora de ação. E agora vamos falar do zagueiro Arboleda do São Paulo Futebol Clube, que está em plena recuperação no refis do clube após sofrer uma grave lesão em junho. O atleta sofreu a ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo, além de uma fratura no local. Ele precisou passar por cirurgia para reparar o problema. A lesão afastou o defensor dos gramados e colocou em risco sua participação na Copa do Mundo no Catar, em dezembro, com a seleção do Equador. Apesar disso, o atleta tem avançado na recuperação e pode voltar antes do previsto. A expectativa do jogador é de recuperação até o final do ano, podendo defender a sua seleção no Catar. Vamos a mais um atleta que perderá a Copa do Mundo. É o lateral direito do Bayern de Munique, Bouna Sarr. O jogador senegalês operou o joelho e ficará fora do Mundial do Catar de 2022. Vale lembrar que sua plena recuperação está prevista para janeiro de 2023. O atleta, assim, desta forma, não jogará com a camisa de Senegal a Copa do Mundo do Catar. Como havia dito, mais um jogador da Inglaterra ficará fora do Mundial, e é Reece James. O jogador do Chelsea sofreu uma lesão ligamentar no joelho e será mais um atleta da Inglaterra a ficar fora do Mundial do Catar em 2022. Mais uma baixa para a Copa do Mundo é o lateral esquerdo Guilherme Arana, ele que é jogador da seleção brasileira e do Atlético Mineiro. Vale destacar que o atleta sofreu uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. Com isso, Arana perderá a Copa do Mundo do Catar em 2022. E sem dúvida uma das baixas mais importantes da seleção, já que a seleção brasileira não tem um lateral esquerdo confiável, né? E eu não tenho dúvida que o lateral brasileiro estaria entre os melhores laterais esquerdos da Copa do Mundo. Boa recuperação ao atleta e nos vemos na próxima Copa.
mas o jogador que ficará fora do Mundial é o atacante da seleção portuguesa, Diogo Jota. Vale destacar que o atacante se lesionou na reta final do jogo diante do Manchester City pela Premier League na vitória dos ingleses por 1-0. Abre aspas, não são boas notícias sobre Diogo, vai perder a Copa do Mundo, disse Klopp em entrevista coletiva depois do jogo. Lesão muito séria no músculo da panturrilha e recuperação começa agora. É isso, o primeiro diagnóstico bem claro, notícias realmente tristes para o menino, Portugal e todos nós. O primeiro diagnóstico foi claro e é uma notícia muito triste para nós. Temos que olhar para o bem-estar dos jogadores, sempre fazemos e se pudermos considerar as coisas em termos de escalação, o faremos, disse Klopp, acrescentando que o jogador não precisará passar por cirurgia. Mais uma baixa na seleção francesa e na Copa do Mundo, porque o técnico do Milan, Stefano Pioli, afirmou que a lesão na panturrilha do goleiro Mike Maignan voltará aos gramados apenas em 2023. A confirmação aconteceu em entrevista coletiva na última sexta-feira, no dia 21, e o jogador perderá a Copa do Mundo pela seleção francesa. Qual jogador chamou mais sua atenção que poderá ficar fora do Mundial? Deixa nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, inscreva-se no canal CDF e até o próximo vídeo com mais curiosidades do mundo do futebol.